Olá, consumidor! Está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. O mês de julho já se iniciou e a ADECO continua com o trabalho de promover os direitos dos consumidores cabo-verdianos, mas também de sensibilizá-los a adotar hábitos de consumo sustentável que favoreçam o nosso meio ambiente, começando por combater a poluição por plásticos. Então fique na nossa sintonia e seja um consumidor informado, consciente e responsável. Antes de anunciarmos os temas desta semana, gostaríamos de informar que depois de mais uma vitória no concurso internacional, a ADECO tem em mãos um novo desafio com o projeto Serviços Financeiros Fácil para Todos, financiado pela Anne Franz and Found através do Consumers International. O projeto tem duração de 1 ano e tem como objetivo formar e educar os consumidores para que façam as melhores escolhas ao contratarem produtos e serviços bancários e microfinanças, capacitar os colaboradores da ADECO sobre produtos e serviços bancários e microfinanças para melhor orientar o consumidor e resolver conflitos de consumo. Ao longo do projeto serão realizadas as seguintes atividades: elaborar e publicar uma pesquisa e análise de ofertas de produtos e serviços bancários e microfinanças, realizar 10 formações sobre produtos e serviços bancários e microfinanças, produzir e disponibilizar 5 infográficos aos consumidores, produzir e transmitir 10 vídeos sobre produtos e serviços bancários e microfinanças e capacitar colaboradores da ADECO sobre produtos e serviços bancários e das microfinanças. Precisa esclarecer dúvidas? Ter acesso a orientações financeiras sobre produtos e serviços bancários e microfinanças? Então fique atento às nossas redes sociais. Caro associado, contamos com a sua participação e divulgação deste importante projeto junto dos consumidores que ainda não são associados. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO participa em um workshop promovido pela Aeris no âmbito do projeto Reforço das Capacidades de Controlo da Segurança Sanitária dos Alimentos em Cabo Verde. Em Consumo Consciente, a ambientalista Leila Teixeira fala-nos da poluição por plásticos. Em Informação Jurídica, o Dia Mundial Sem Sacos de Plásticos. A ADECO responde a um consumidor qual o limite de pagamento das faturas de água e eletricidade. Em Mito ou Verdade, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. Em Minuto do Consumidor, informa sobre o direito à qualidade de bens e serviços. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o direito à proteção dos interesses econômicos. Em Educação Financeira, estratégias para reduzir despesas. Em Consumo Consciente, Julho Sem Plástico. As bolsas reutilizáveis devem ser fáceis de encontrar e de usar para que o consumidor as adote com facilidade. E por último, a importância de associar-se à ADECO. A Associação para a Defesa do Consumidor passa a ter novos corpos sociais. A eleição aconteceu no passado dia 28 de junho, durante a reunião da Assembleia Geral Ordinária que teve lugar no anfiteatro do Liceu Lugero Lima, em Mindelo. Com espaço aberto à votação, tanto online como presencial, os associados elegeram novos corpos sociais da ADECO para o biênio 2024-2026. Assim, a reunião determinou que Eneida Lopes mantém-se como presidente da mesa da Assembleia Geral, acompanhada do vice-presidente César Almeida. Marco Silva e Adilson Melício figuram como secretários. Nelson Faria é o novo presidente do Conselho de Direção, que integra Sandra dos Santos como vice-presidente. Cateline Silva fica com o cargo de tesoureira e Lino Monteiro, o secretário do Conselho de Direção. José Lima e Miriam Livramento mantêm-se como vogais. Marco Silva continua como vogal suplente, acompanhado de Elizabeth Alves. Já a presidência do Conselho Fiscal fica a cargo de Hernani Soares, seguido de Sabino Batista e Karim Rodrigues como vogais. O novo presidente do Conselho de Direção, Nelson Faria, explica os motivos que o levaram a abraçar o desafio de dirigir a Associação para a Defesa do Consumidor. Este desafio surge da colaboração que já tinha vindo a ter com a ADECO na anterior direção, que felicito, e também do acompanhamento do trabalho das direções anteriores, nomeadamente da direção com o ex-presidente Marco Silva, com o ex-presidente António Pedro Silva, que foram pessoas também muito dinâmicas
na notoriedade que a DEC tem hoje, com um trabalho relevante e meritório que faz com que esta organização seja hoje reconhecida a nível nacional como a organização de referência de defesa do consumidor e internacional nas parcerias que estabeleceu e nos resultados que essas parcerias trouxeram também em benefício do consumidor cabo-verdiano. Portanto, foi um desafio na lógica da causa muito fácil, entretanto, é herculeano tendo em conta a natureza e a nossa cultura associativa no país. A demanda de angariação de sócios, a necessidade de termos mais associados, termos representação em todo o país, de fazer valer o cumprimento da Lei de Defesa do Consumidor ainda é um grande desafio para a organização. Nelson Faria clarifica ainda como pretende colmatar os desafios da associação. Primeiramente, contar com uma equipa engajada, muito bem qualificada da DEC, colaboradores excepcionais, representação da direção em todo o país e já vamos ter essa representação em maior dimensão. A vice-presidente da DEC vai estar na Praia, teremos uma nova dinâmica na representação na cidade da Praia e pretendemos também nos outros concelhos da Ilha de Santiago ter uma representação local, tal como temos hoje na Boa Vista, no Sal, pretendemos ter no Fogo, em todos os municípios de Santo Antão, na Brava, no Maio, retomar a dinâmica anterior do Maio. Portanto, nós pretendemos que este desafio de continuidade de defesa do consumidor seja de âmbito nacional, tenha representação a nível nacional e que essa notoriedade que nós temos seja efetivada nas delegações locais, em parceria com as câmaras municipais, em parcerias com outras associações e também com o próprio governo, porque é o que prevê a Lei de Defesa do Consumidor, é o que nós temos entranhado na causa que defendemos. Outra forma de fazer valer esta missão é continuar as parcerias internacionais, porque nós estamos também ligados a Consumare e a outras organizações que nos têm financiado algumas atividades e alguns programas, mas que nós temos também contribuído para que essas organizações internacionais sejam reconhecidas e valorizadas as causas que defendem. Portanto, nós pretendemos continuar na linha da frente da defesa do consumidor a nível nacional, com todos os parceiros e também a nível internacional com outras entidades, das quais estamos diretamente ligadas e das quais podem também se associar à DECO na defesa das causas do consumidor. A presidente do Conselho de Direção cessante, Eva Marques, faz um balanço daquilo que foram os 2 anos de mandato. Nestes 2 anos de mandato, nós encontramos uma situação de um consumidor flagelado pela pandemia. Logo a seguir à crise da Covid, foi a inflação para os consumidores que muito abateu o seu poder de compra, o seu poder de acesso a bens essenciais. E, da nossa parte, tentamos intervir com a educação financeira, com a proteção do consumidor, tanto a nível de educação dos seus direitos de consumidor, também como a nível de proteção das suas reclamações nas suas representações junto aos operadores económicos, às agências reguladoras. Foi esta a nossa grande preocupação. Podemos sempre fazer mais. Já não pude estar fisicamente presente no final do mandato, mas contei com esta equipa extraordinária que são os colaboradores da ADEC, os associados da ADEC e a nova direção que anteriormente estava a dar todo o apoio com coragem, com brio e com muita paixão dos nossos consumidores. Durante a sessão, foram ainda apresentados os resultados de atividades e contas dos anos 2022-2023 e discutidos alguns aspectos importantes para a melhoria da ADECO. A convite da entidade reguladora independente da saúde, a ADECO participou nos dias 27 e 28 de junho no workshop de apresentação dos resultados e recomendações do projeto Reforço das Capacidades de Controlo de Segurança Sanitária dos Alimentos em Cabo Verde, que teve como principal objetivo apresentar os resultados da aplicação no país da ferramenta de avaliação de sistemas nacionais de controlo de alimentos elaborado pela FAO e a OMS. De acordo com a ERIS, o projeto visou principalmente estabelecer um diagnóstico atual do sistema de controlo sanitário dos alimentos em Cabo Verde através da aplicação da ferramenta da FAO e a OMS para a avaliação de sistemas de controlo de alimentos, assim como a elaboração de um plano nacional de ação, no qual se prevê atividades específicas direcionadas ao reforço da intervenção da entidade reguladora do setor e das demais entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Controlo de Alimentos. O primeiro dia do workshop foi dedicado à apresentação dos resultados da avaliação e do projeto da candidatura ao STDF-PG 2024. E no segundo dia, procedeu-se à elaboração da Estratégia Nacional para o Reforço do Sistema Nacional de Controlo de Alimentos.
O Dia Mundial Sem Sacos de Plásticos é comemorado no dia 3 de julho e tem por objetivo consciencializar sobre a questão da poluição do ambiente por plásticos. É necessário ponderar se necessitamos mesmo de sacos de plásticos e o impacto que isto terá no planeta nos próximos anos. Nesta reposição da rúbrica Consumo Consciente, a ambientalista Leila Teixeira fala-nos da poluição por plásticos. Inventado no início do século XX, o plástico foi criado com o objetivo de ser um material leve, moldável e extremamente durável. Na época, foi uma invenção revolucionária e permitiu inúmeros avanços a nível dos transportes, das telecomunicações e até na área da saúde. A vida moderna como a conhecemos hoje só é possível devido à invenção do plástico. No entanto, e porque é produzido a partir da utilização de combustíveis fósseis, o plástico é considerado um dos mais graves problemas ambientais dos nossos dias. Isto porque, das mais de 8 mil milhões de toneladas de plástico que já foram produzidas nas últimas décadas, apenas 9% foram reciclados e 11% incinerados. Os restantes 80% ainda existem, sob alguma forma, no meio ambiente, já que este material pode demorar várias centenas de anos a decompor-se de forma natural. Quando vai parar ao oceano, por exemplo, pode aprisionar, ferir e matar animais marinhos, sendo também facilmente confundido com comida por tartarugas ou baleias. Ao longo dos últimos anos, a produção de plástico para uso único tem crescido sem precedentes, fazendo com que o material que foi criado para durar para sempre esteja a ser usado uma vez e deitado fora. É este plástico, o plástico descartável, que temos de combater e eliminar das nossas vidas. É a pensar neste problema que vários governos ao redor do mundo têm feito um esforço para combater este material. Cabo Verde não é exceção, tendo entrado recentemente em vigor a nova Lei dos Plásticos, que estabelece o regime jurídico de comercialização, importação, distribuição e produção de plástico de utilização única, ou seja, plástico descartável. Produtos como copos, talheres, pratos ou palhinhas de plástico descartável vão deixar de poder ser vendidos no país. No entanto, existem algumas exceções à lei que fazem com que a mesma não tenha tanta força quanto deveria. Por exemplo, continuará a ser permitida a importação, mediante aprovação pelo Ministério do Ambiente, de plásticos compostáveis, biodegradáveis ou de produtos com uma percentagem mínima de plástico reciclado pós-consumidor. No entanto, para serem verdadeiramente compostáveis ou biodegradáveis, estes plásticos necessitam de condições especiais, que apenas podem ser atingidas em unidades de compostagem industriais, que não existem no país. Assim, estes chamados plásticos compostáveis, que se forem parar às lixeiras das ilhas, vão se comportar como um plástico normal, poluindo o ambiente exatamente da mesma forma. Me parece uma grande solução, não é? Importa, portanto, deixar de utilizar produtos descartáveis. E atenção, não só os plásticos, mas descartáveis de qualquer material. Um copo descartável de papel, por exemplo, tem um impacto ambiental ainda mais negativo que o de plástico, pois necessita de mais água e mais energia na sua produção. E não nos esqueçamos, é feito a partir de árvores. Por isso, não se esqueça, a única troca ambientalmente responsável é a troca por produtos reutilizáveis. Na rúbrica Informação Jurídica desta semana, o jurista Elvis Graça vem nos falar da nova Lei dos Plásticos. Hoje abordaremos um tema de extrema relevância, o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico. Esta data, celebrada em todo o mundo, tem como objetivo principal conscientizar a sociedade sobre os impactos negativos do uso indiscriminado de sacos de plásticos no meio ambiente. A Lei nº 22/10/2023 de 18 de abril reconhece a urgência em reduzir o uso de plástico cuja produção e descarte inadequados representam uma ameaça significativa para os ecossistemas terrestres e aquáticos. A poluição causada por plásticos descartáveis é considerada uma das principais preocupações ambientais da atualidade. A celebração do Dia Internacional Sem Sacos de Plástico visa promover a adoção de alternativas sustentáveis, tais como sacos reutilizáveis e materiais biodegradáveis. O supracitado diploma legal traz como exemplos de medidas alternativas o uso de sacos de papel, sacos de bioplásticos, sacos de juta, sacos de algodão, sacos de ráfia, palhinhas de papel, metal, bambu, etc. A proibição do uso de sacos de plástico previsto na Lei nº 22/10/2023 de 18 de abril é um passo crucial para diminuir a poluição e preservar a biodiversidade. Os benefícios de se reduzir o consumo de plástico são inúmeros. Além de mitigar os impactos ambientais, a transição para soluções ecologicamente corretas estimula a economia circular e fomenta a inovação tecnológica. A implementação de medidas sustentáveis em conformidade com o Plano Nacional de Educação Ambiental
é essencial para promover a consciência ecológica na sociedade. Ao celebrarmos o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, reafirma-se o compromisso em proteger o meio ambiente e garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. A mudança de hábitos e a conscientização coletiva são passos fundamentais para construir um planeta mais limpo e saudável. Agradeço a atenção de todos e convido-vos a refletir sobre a importância de adotar práticas ambientalmente responsáveis no nosso cotidiano. Juntos, podemos fazer a diferença e preservar a beleza e a riqueza do nosso planeta. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Um consumidor quer saber qual é o limite de pagamento das faturas de água e eletricidade se os 15 dias são dias úteis. A ADECO responde com a jurista Janiles Oliveira. Os serviços de fornecimento de água e eletricidade são considerados serviços públicos essenciais. Os prestadores dos serviços de bens essenciais estão obrigados a faturar o consumidor com regularidade e com periodicidade mensal. O consumidor tem direito a uma fatura mensal com valores devidamente especificados. Tem 30 dias a contar da data de emissão da fatura para fazer o pagamento. E caso o consumidor não efetuar o pagamento durante esse período de 30 dias, terá mais 15 dias corridos para efetuar o pagamento da sua fatura. O aviso do direito a mais esses 15 dias corridos consta na própria fatura. E se não efetuar o pagamento da sua fatura dentro desse limite, que é de 45 dias a contar a partir da data de emissão da fatura, o prestador do serviço suspenderá a prestação do serviço. A advertência de suspensão da prestação do serviço por não pagamento da fatura no prazo de 30 dias e o aviso prévio de corte, que é de 15 dias corridos, consta na própria fatura e deve ser de forma clara, precisa e em caráteres facilmente legíveis. Caro consumidor, chegou aquele momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a nossa Associação para a Defesa do Consumidor. A ADECO está do lado dos consumidores? O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde. Orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Na rúbrica Minuto do Consumidor, Simone Delgado fala do direito à qualidade dos bens e serviços. Você conhece os direitos fundamentais do consumidor previsto na Lei nº 88/5/98 de 31 de dezembro? Essa legislação visa equilibrar e tornar mais justas as relações de consumo. Entre os direitos fundamentais do consumidor cabo-verdiano estão o direito à qualidade dos bens e serviços, o direito à proteção da saúde e segurança física, o direito à formação e educação para o consumo e ainda o direito à proteção dos interesses econômicos.
Hoje falaremos sobre o direito à qualidade dos bens e serviços. Isso significa que os produtos e serviços devem atender às necessidades e expectativas dos consumidores, conforme as normas legais. Os bens móveis não consumíveis devem ter um bom funcionamento, garantido por um mínimo 1 ano. Já os bens imóveis têm a garantia mínima de 5 anos. Nos próximos programas do Minuto do Consumidor, vamos explorar mais sobre estes direitos e esclarecer como agir quando não são respeitados. Seja um consumidor informado e lembre-se, consumidor somos todos nós. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente. Yeah. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. Não tem para um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não é gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Posso falar? Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora-me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, pois estou bem informado dos direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou bem, direto para lá, não bem? Estou bem. Atenção passageiros. Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, está bem pensado. A salvaguarda dos interesses econômicos reflete na transparência do mercado e num acréscimo do respeito pelo consumidor, impondo-se nas relações de consumo a lealdade, a boa-fé e a igualdade entre as partes. Por um lado, os comerciantes ou prestadores de serviços e, por outro lado, os consumidores. Na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Janice Oliveira aborda o tema Direito à Proteção dos Interesses Econômicos. Direitos e deveres. O consumidor deve agir perante as situações em que se sinta enganado ou injustiçado, pois se não o fizer, continuará a ser explorado e permitirá que outros também o sejam. Deve combater a passividade e ser capaz de intervir, de questionar, emitir opiniões e exigir o cumprimento dos seus direitos. O consumidor deve agir de todas as formas ao seu alcance para se proteger, bem como para contribuir com o próprio mercado de consumo, de modo a garantir práticas mais justas. A ação por parte do consumidor pode-se dar, por exemplo, através da efetiva pesquisa de preços justos a várias lojas, na exigência de esclarecimento a respeito de detalhes de produtos ou serviços a serem contratados, bem como se o produto ou serviço contratado corresponde à sua pretensão inicial na relação de consumo. Ser consumidor associado à ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira.
realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança. Tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Caro consumidor, quer manter um equilíbrio entre o dinheiro que entra e as suas despesas para uma vida confortável e satisfatória? Então preste atenção às dicas de hoje da Herman Freire sobre estratégias para identificar e reduzir despesas desnecessárias no orçamento doméstico em educação financeira. Estratégias para reduzir despesas. Cada família tem suas próprias necessidades e circunstâncias financeiras. Portanto, é importante aprender estratégias para reduzir despesas no orçamento doméstico. Ao adaptar essas estratégias na vida prática, você encontrará um equilíbrio entre economizar dinheiro e manter um estilo de vida confortável e satisfatório. Segue dicas práticas para identificar e reduzir despesas desnecessárias no orçamento doméstico. Analise seus gastos. Comece revisando cuidadosamente seus extratos bancários e faturas de cartão de débito para identificar padrões de gastos. Isso pode ajudar a identificar áreas onde você está gastando mais do que gostaria. Corte assinaturas não utilizadas. Revise suas assinaturas mensais como streaming de vídeo, música ou revistas e cancele aquelas que você não está utilizando regularmente. Muitas vezes as pessoas se inscrevem para serviços que não usam com frequência e acabam desperdiçando dinheiro. Economize em contas de energia e água. Faça pequenas mudanças em sua rotina diária para reduzir o consumo de energia e água. Isso inclui desligar luzes em cômodos vazios, utilizar aparelhos de forma mais eficiente e consertar vazamentos. Compre com inteligência. Antes de fazer compras, pesquise preços e compare ofertas. Use cupons, aproveite promoções e compre itens em grandes quantidades quando estiverem com desconto, especialmente itens não perecíveis. Reduza refeições fora de casa. Uma das maiores despesas domésticas pode ser comer fora. Tente reduzir a frequência com que você come em restaurantes e opte por preparar refeições em casa. Isso não só economiza dinheiro, mas também é geralmente mais saudável. Defina metas de economia mensais e acompanhe seu progresso regularmente. Isso pode motivá-lo a procurar maneiras adicionais de economizar e evitar gastos desnecessários. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Na rúbrica Consumo Consciente desta semana, Cataline Silva vem nos falar do tema Julho Sem Plásticos. As bolsas reutilizáveis devem ser fáceis de encontrar e de usar para que o consumidor as adote com facilidade. Olá, olá, consumidor consciente. Chegou julho. Julho é o mês do movimento Julho Sem Plástico. Este movimento nasceu em 2011 para chamar a atenção para a produção e para o consumo excessivo de plásticos a nível mundial, propondo alternativas para combater este sério problema ambiental. E após mais de uma década desde a sua primeira edição, a poluição por plástico ficou bastante mais complexa e é para preocupar a todos. E para enfrentarmos essa atual crise, precisamos parar de alimentar falsas soluções, como a reciclagem química e a incineração dos resíduos plásticos. Temos que avançar para soluções factíveis, como a adoção de uma economia circular, começando pela redução da produção exorbitante de itens de uso único. É preciso fechar essa torneira de produção e oferta de plásticos.
E o Dia Internacional Sem Sacos de Plásticos, 3 de julho, visa aumentar a consciência sobre os impactos ambientais dos sacos plásticos de uso único e incentivar a redução do seu consumo e apelar à mudança de comportamento de todas as pessoas relativamente ao uso dos sacos de plásticos. E cada um de nós deve fazer um esforço para preservar o meio ambiente, levando sempre o mesmo saco para as compras ou utilizando bolsas reutilizáveis. As bolsas reutilizáveis podem ajudar a diminuir o uso de sacos de plásticos se o consumidor mudar de hábito e adotá-las no seu dia-a-dia. Quanto mais fáceis de usar, práticas e confortáveis forem as bolsas reutilizáveis, mais os consumidores terão vontade de trocar os sacos de plástico de uso único por elas. Um produto fácil de usar é aquele que é eficaz, eficiente e prazeroso. Uma ONG brasileira que trabalha na sensibilização e na mobilização da sociedade para o consumo consciente fez um teste com consumidores para se observar como os consumidores guardam as compras. E, de acordo com esse teste, os principais problemas das bolsas reutilizáveis são dificuldade para acomodar os produtos, desconforto ao carregar, tamanho inadequado, espaço limitado e material pouco confiável. E o que fazer então para que as bolsas reutilizáveis sejam mais utilizadas? Você que me está a ouvir e quer entrar no negócio de vendas de bolsas reutilizáveis, ouça agora algumas dicas úteis. A bolsa reutilizável deve ter um tamanho bom para caber vários produtos sem amassá-los, mas não deve ser grande demais para evitar que se coloque produtos em excesso e ela fique muito pesada para carregar. A bolsa reutilizável deve ser em formato de caixa com material firme. Assim o consumidor fica com as duas mãos livres e pode ver os produtos dentro da bolsa, facilitando a organização da compra. O consumidor deve poder escolher entre diferentes modelos de bolsas reutilizáveis, práticas, boas de usar, com preço compatível, para ir aos poucos abandonando os sacos de plástico descartável. Os produtos devem caber por inteiro dentro da bolsa, porque nem todos os consumidores querem revelar o que compraram nem onde fizeram as compras. Outra dica é que o material deve ser grosso e as alças largas que dão mais conforto, passam segurança e contribuem para aumentar as chances de o consumidor utilizar a bolsa. E como última dica, o preço deve ser baixo para incentivar o consumo. E o que é que cada um, estabelecimentos comerciais e consumidores, podemos aprender para melhorar a partir deste estudo? Em relação aos estabelecimentos comerciais, o foco deve ser no consumidor. Procurem entre as opções disponíveis de bolsas reutilizáveis aqueles modelos que melhor atendam ao seu consumidor. As bolsas não devem ser tratadas como mais uma fonte de lucro direto. Coloquem preços razoáveis para cada modelo de bolsa e mostrem e ofereçam as bolsas no momento em que o consumidor vai empacotar as compras. Agora, o que pode o consumidor aprender? Experimente bolsas diferentes, reclamar das que não forem boas para si. Quando você encontrar uma bolsa que seja boa para você, vai ver que não é tão difícil assim mudar. E você vai deixar os sacos de plástico de uso único para trás e vai se sentir bem com a sua bolsa reutilizável, útil, bonita, prática e confortável. E pequenas ações praticadas diariamente fazem bem para o seu bolso e para o meio ambiente consumidor. Eu fico por aqui. Até a próxima semana. Já estamos no mês de julho e você ainda não sabe a importância de associar-se à ADECO? A hora é agora. Informe-se, associe-se, reclame e defenda os seus direitos, consumidor. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor.
Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E é com a rúbrica Importância de Associar-se à ADECO que terminamos o programa de hoje, mas você pode iniciar o mês de julho como um consumidor ativo e participativo. Basta associar-se à ADECO e com uma cota de 100 escudos mensais estará apoiando essa causa que é de todos. Como sempre, a ADECO está disponível através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 32 30, 527 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter e YouTube. Leia a nossa coluna no Jornal Terra Nova, assista ao programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana em Defesa do Consumidor.